E agora, para a nossa última intervenção, vamos chamar a professora Juliana Américo, que está em Botucatu e vai nos trazer as suas contribuições. Obrigado pela presença, Juliana. Também os cursos d'água, causando vários impactos, tá? Além dos fármacos, também tenho trabalhado com vários defensivos agrícolas que também não estão inseridos na legislação. Então, a gente faz essa avaliação, detecta a concentração desses compostos no ambiente, leva para o laboratório e verifica qual a toxicidade, que tipo de efeito esse composto vai causar no ambiente, principalmente nos organismos aquáticos, para que a gente tenha embasamento aí para propor futuras legislações que insiram esses compostos e qual o limite máximo que é permitido, porque por enquanto a gente não tem nada nesse sentido. E aí, depois que a gente faz todo esse diagnóstico, então nós temos também projetos do quê? Propondo formas de tratamento, tanto para essa água, para esse esgoto que está chegando, que está sendo uma fonte de poluição dessa água, e propõe também intervenções nas bacias. Porque quando a gente faz esse monitoramento, nós escolhemos pontos estratégicos da bacia em que eu tenho diferentes usos do meu solo, né? Então, eu posso ter uma região mais urbanizada, uma região onde eu tenho uma predominância da agropecuária, e baseado nesse tipo de uso, isso reflete nas características dessa água, e a gente consegue propor essas intervenções nas bacias hidrográficas. Aqui eu coloquei algumas imagens, né, a título de curiosidade, para exemplificar algumas pesquisas, tá? Não dá para colocar tudo aí, mas eu coloquei algumas principais linhas que a gente já tem feito dentro da universidade. Então, já trabalhei com alunos na parte de qualidade de água de piscicultura, isso principalmente na bacia do Rio São José dos Dourados, na região de Santa Fé, onde a gente tem muita piscicultura em tanque-rede. Então, nós avaliamos o impacto desse tipo de atividade em reservatórios, como que isso altera a qualidade da minha água e o que a gente pode fazer para melhorar, né? Quando a gente pensa em atividades de piscicultura e produção de peixe, não sei se todo mundo já viu essa estrutura, isso aqui é um tanque-rede, né? São estruturas que são colocadas dentro da água mesmo, né? Os peixes são criados aí de forma adensada, onde é fornecido ração, e, consequentemente, as excretas desses animais, essas sobras de ração, acabam chegando a esse ambiente e aumentando essa carga de matéria orgânica que eu tenho ali. E dependendo se eu tenho as águas aí paradas, como alguém comentou aí na apresentação, pode ocorrer aí eutrofização, crescimento de algas e deteriorização dessa qualidade de água, tá? Aqui é uma imagem de um projeto de um outro aluno, esse é o Darlan, um aluno de mestrado profissional, que a gente fez um projeto em 2 parques, na região de São Paulo, que esse aluno era de São Paulo, então a gente escolheu a bacia lá do Alto Tietê. E nesse projeto em específico, a gente avaliou a qualidade da água dentro desse parque, que é o Parque Ecológico do Tietê. Também trabalhamos no Parque do Carmo, que eram 2 parques, fizemos parceria, para avaliar essa qualidade microbiológica, principalmente. Então, a gente avaliou a qualidade da água que era fornecida para a população que frequentava esse parque, para beber, né? E a água também que a população tinha contato para recreação. Então, eles tinham área para andar de pedalinho. Então, a gente avaliou o quê? Quais as bactérias que estavam ali presentes, se eram indicadores de contaminação fecal, e fomos mais além, pensando na questão da saúde dessa população ali do entorno. A gente avaliou a resistência que essas bactérias tinham aos antibióticos que a gente tem disponível aí para tratamento, tá? E nessa imagem aqui, é uma imagem dessas placas de laboratório, desse projeto aqui, que foi o projeto de mestrado do Darlan. Então, aqui, vocês estão vendo em rosa, é um meio de cultura, tá, pessoal? Que a gente coloca essa água após coleta, a gente processa isso no dia da coleta, e após 24 horas, formam esses pontinhos que vocês estão vendo aí, né? E esses pontinhos são unidades formadoras de colônia, que a gente chama. Então, são colônias de bactérias. E aqui só cresce bactéria, que são os chamados grupos coliformes, né? Então, nós temos o crescimento que vocês estão vendo que está em azul mais escurinho aqui, com umas bolinhas, são as bactérias conhecidas como E. coli ou Escherichia coli,
que me indica o quê? Presença de contaminação fecal nessa água. Então, nesse parque, a gente fez um monitoramento de 12 meses e a gente identificou nos 12 meses essa contaminação. Essa outra imagem que vocês estão vendo aqui, o que, que a gente fez? Nós pegamos essas bactérias que nós encontramos na água, que já me indicavam uma contaminação fecal, e fizemos o chamado antibiograma. Então, aqui, pessoal, ele é uma placa que tem nutriente, ou seja, alimento para essa bactéria crescer. E esses disquinhos que vocês estão vendo aqui são disquinhos de antibiótico, né? Então, eles têm a concentração dos antibióticos que são utilizados no tratamento, nos hospitais, e a gente inocula, passa essa bactéria aqui e vê se ela vai crescer. Então, tudo que vocês estão vendo esbranquiçado aqui é a bactéria que cresceu. E aqui formam círculos, que é onde essa bactéria não cresceu. Então, a gente observou o quê? Que alguns antibióticos, como esse aqui que vocês estão vendo, ó, a bactéria cresceu no entorno. Então, significa o quê? Que essa bactéria já tem resistência a alguns antibióticos que nós temos no mercado para esse tratamento aí de doenças, né? Aqui a gente vê que o círculo já ficou mais distante, com um diâmetro maior, então a bactéria, ela ainda não é resistente, ela pode ser utilizada. Então, a gente vê a qualidade da água afetando também a saúde da população que está exposta a esse recurso. Além dessas análises microbiológicas, né, como eu comentei, então essa aqui é uma análise laboratorial que a gente faz de contaminantes emergentes. Eu falei para vocês que a gente testa no laboratório a toxicidade, ou seja, vamos ver qual concentração que não vai causar nenhum efeito se chegar no ambiente, para propor isso até para os comitês, para a questão de intervenções que a gente possa fazer aí, até na legislação, né? Até que concentração que pode chegar que a gente não vai ter nenhum efeito, tá? Então, esses seriam alguns projetos. Aqui também eu trouxe algumas fotos que eu acho que fica bacana para mostrar, que são atividades associadas à pesquisa e ensino. Então, aqui também são alunos de pós-graduação, que a gente também vem fazendo essas análises, os alunos fazem relatórios técnicos, a gente faz uma parte bem prática, né, a sonda, que o Jackson falou que vocês usam, a gente também tem. Fazemos algumas análises em campo de alguns parâmetros, como nitrogênio, amônia, e além dessas características de qualidade, nós também fazemos a medição de vazão, que é nessa imagem que vocês estão vendo aqui, que é de uma aula prática, do mestrado profissional em Ciências Ambientais, da Universidade do Brasil, em que a gente faz a batimetria. Então, os alunos vão a campo e a gente tira o comprimento e todas as profundidades, né? Geralmente a gente pega um córrego aí de menor dimensão e mensura pelo chamado método do flutuador. A gente usa uma garrafinha de água para medir a velocidade aí do fluxo de água e determina qual que é a vazão. E aí os alunos fazem esses relatórios técnicos, isso é apresentado e discutido. Aqui eu coloquei, resumidamente, os principais projetos, alguns já finalizados, alguns que a gente ainda tem em desenvolvimento. Então, a parte de qualidade de água, principalmente na bacia do São José dos Dourados, que é uma bacia que eu trabalhei bastante. Então, aqui, tanto nas pisciculturas, nesse projeto, nós tivemos uma aluna de graduação envolvida e uma aluna de mestrado profissional do Prof. Água. Inclusive, ela faz parte do Comitê do São José dos Dourados e foi fazer o Prof. Água sobre minha orientação, e a gente fez esse monitoramento dessa qualidade da água da bacia do São José dos Dourados para propor aí algumas intervenções no próprio comitê, que é onde a aluna atua até hoje, né? Ela terminou a dissertação e apresentou esses dados lá para o comitê. Um outro trabalho também, que aí foge um pouquinho da bacia do São José dos Dourados, foi uma outra aluna também de pós-graduação que nós desenvolvemos. A gente avaliou a qualidade de água de fontes naturais na região de Amparo, né, aquela na região de Águas de Lindóia, em que o pessoal vai lá nas fontes, né, coleta essa água para beber. Então, a gente fez uma avaliação também, observando que tem uma variação. Tem alguns momentos que dá picos de coliformes e há momentos que essa água deve ser clorada, né? Essas águas que são de responsabilidade da prefeitura. Então, foi um projeto também em parceria com a Prefeitura de Amparo, que nós realizamos. Outro projeto que também a gente fez, e eu tenho trabalhado com isso, em propriedades rurais,
Então, isso foi um trabalho de um aluno de graduação, que nós avaliamos a qualidade da água de poços semi-artesianos, porque a gente tem aquela cultura, né? Vou perfurar um poço, então isso significa que se a água do poço é uma água de qualidade, não preciso fazer uma análise, não preciso fazer nada. E a gente identificou, a gente visitou várias propriedades na região da Aparecida do Oeste e verificamos aí vários poços com contaminação. Tem um outro trabalho que a gente finalizou também com um aluno de graduação da veterinária, em que a gente também avaliou a água que era fornecida para os animais nas propriedades. Lembrando que essa água não é água do rio lá, né? O pessoal solta o gado, vai pisotear na beira dos cursos d'água, provocando essas erosões, esse assoreamento aí do rio. Então, a gente avaliou a água de bebedouros de concreto que eram fornecidas para esses animais, para ver como estava a qualidade. Em algumas propriedades, a gente verificou o quê? Que essa água vinha contaminada da própria fonte de captação. Então, às vezes, eles captavam água de nascente para fornecer para esses animais, e essa água já vinha com uma contaminação, principalmente microbiológica, né? Que são daqueles micro-organismos que eu comentei no início da apresentação. E algumas a contaminação ocorria no próprio coxo do animal devido à falta de higienização. Então, após esse projeto, a gente acabou levando um retorno para esses produtores da forma correta de se fazer essa higienização desses bebedouros, pensando na saúde dos animais ali que eram produzidos, tá? Outros projetos que já foram desenvolvidos, e é uma linha que a gente ainda tem projetos em andamento, é a análise de hormônios e fármacos em água. Então, isso aqui é um projeto, o primeiro projeto que a gente fez de monitoramento de fármaco foi em Três Lagoas, que é no Mato Grosso do Sul, que foi um projeto que eu trabalhei no mestrado, e a gente identificou esses contaminantes em vários pontos do rio, e geralmente as maiores concentrações a gente observa em pontos de lançamento de esgoto, seja ponto onde você tem um esgoto tratado, né, que a gente viu que é um contaminante que não está estabelecido na resolução, ou pontos em que você tem ligações clandestinas de esgoto. A gente conseguiu identificar, por exemplo, nas lagoas, lá que dão o nome no município de Três Lagoas, a presença desses medicamentos. Quais medicamentos? Esses que a gente consome em maior quantidade, né, sem prescrição médica. Então, a gente tem aí analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, né, principalmente lá o diclofenaco, que o pessoal consome muito, ibuprofeno, que é um analgésico. Então, a gente encontra muito desses contaminantes em água, tá? E um outro projeto, para fechar, né, essa questão, como a gente avalia a contaminação, o que a gente pode fazer, já que isso ainda não está estabelecido em legislação. Então, eu tive 2 alunos também, que foi de pós-graduação, esses do mestrado da Unesp, do campus de Ilha Solteira, que a gente produziu filtros para a remoção desses contaminantes que nós estávamos identificando, tá? Então, mas não tem outros filtros? A gente tem aí carvão ativado, outras tecnologias de membrana, por exemplo, que a gente consegue remover esse contaminante, mas são de alto custo. Então, uma das linhas que a gente está trabalhando é o que? A gente identifica o problema, o tipo de contaminante, e a gente propõe algum tipo de solução. E foram esses materiais, a gente usou resíduo de PET, de garrafa PET, né, plástico, e cinza de bagaço de cana, que são resíduos da indústria. E produzimos um filtro de baixo custo, que pode ser usado aí para a gente tratar água num pequeno fluxo, né? Porque isso foi testado no laboratório. Mas podemos pensar aí nisso para futura implantação numa estação de tratamento de água ou de esgoto, tá? Bom, além dessas pesquisas e atividade de ensino, eu trouxe também alguns exemplos de atividade de extensão, né? Vários a gente tem feito aqui, um trabalho que a gente fez em conjunto com a Unesp de Jaboticabal. Foi um trabalho aberto para produtores, para a comunidade e para os estudantes, no qual a gente fez uma conscientização do descarte correto das embalagens de defensivos agrícolas. Então, a gente fazia simulação de como fazer a tríplice lavagem e mostrava a importância, né? A gente utilizava algumas substâncias em laboratório, alguns corantes, para mostrar o resíduo que ficava nessa embalagem, se não fosse feita essa tríplice lavagem, o problema ambiental que isso poderia trazer, se o produtor não devolvesse essa embalagem, que a gente sabe que tem muita propriedade, principalmente
pequeno produtor que reutiliza a embalagem, ou para ração para animal, ou até para colocar água. Então, a gente fez esse trabalho bem bacana por meio desse curso de extensão que nós fizemos lá. Além dessa parte de mostrar o problema ambiental por trás desse descarte e uso inadequado desses defensivos, nós também fizemos uma parte do curso voltada para a saúde ocupacional, que era para a saúde do trabalhador. Então, a gente tinha lá bomba costal, tinha alguns outros tipos de aplicadores. A gente não usava o produto, né? A gente utilizava umas outras substâncias e simulava a aplicação. Então, o produtor, um aluno, um seria o preparador de calda, outro seria o aplicador, alguns utilizando o EPI e outros não. E aí, depois que fazia essa aplicação, a gente ia para uma sala escura, que conforme vocês estão vendo, né? Aqui tinha um que tinha usado o macacão e a luva, aqui a pessoa que usou apenas a luva, e aí a gente usa uma luz UV, que mostrava todas as manchinhas no corpo da pessoa, onde ficou o resíduo daquele produto, que muitas vezes a gente não vê, né? A gente está olho nu, o produtor está lá aplicando um produto, não usa o EPI, então fazendo esse trabalho de conscientização, tanto do problema da contaminação do descarte, uso inadequado, como da saúde do trabalhador. Aqui também são imagens desse curso que nós demos, mostrando a importância e o impacto desses contaminantes no solo. Então, a gente faz com diferentes tipos de solo, né, com o pessoal, e vê o efeito em organismos indicadores. No caso aqui, a gente utiliza minhoca, para mostrar o efeito que esses produtos têm quando chegam no ambiente. E também fizemos a simulação se esse produto chegasse em ambiente aquático. Geralmente a gente faz esse teste aí com peixes, né, para mostrar aí a importância e a dinâmica desses contaminantes, tanto em ambiente terrestre como aquático. Porque quando a gente pensa na bacia, eu sempre falo, a gente não pode pensar solo separado de água, né? São dois compartimentos que o que eu faço em um interfere no outro. Então, foi um curso bem bacana que nós fizemos de extensão, tá? Outras atividades de extensão a gente também tem feito com produtores, e aqui no caso é um projeto de extensão bem grande que a gente tem aplicado em várias propriedades, várias regiões em que a gente vai com os alunos, principalmente os alunos da graduação, que a gente faz um levantamento, então a gente visita propriedades em diferentes regiões, fazendo um levantamento da condição ambiental dessas propriedades, então como que está a água, se tem mata ciliar, e a gente tem um questionário sobre percepção ambiental, para verificar se esses produtores têm uma percepção do que está acontecendo no seu entorno. Então, nós temos perguntas aí, desde a parte do descarte de resíduo, né? Tem resíduos sólidos, se ele utiliza água, se ele utiliza EPI. Então, a gente tem um questionário bem extenso e fazemos esse levantamento. Tem um projeto em escolas também, que é um aluno, inclusive, ele vai apresentar num congresso, em que a gente faz projeto em escolas com ciclo da água. Então, a gente leva alguns simuladores de erosão, de ciclo da água, isso para alunos de ensino fundamental, né, mostrando a importância da preservação da nascente, da vegetação, né, para a proteção das águas. E o último trabalho de extensão, que a gente até publicou, foi um manual técnico. Esse manual técnico a gente fez voltado principalmente aí para o público técnico, para produtor que quer iniciar na atividade. Então, aqui está até a capa do manual. Depois, se alguém tiver interesse, eu mando para o professor Piroli o PDF desse manual, tá? Que é de acesso aberto. Então, foi um manual técnico para licenciamento ambiental de aquicultura no estado de São Paulo. Então, quando eu falo em aquicultura, é qualquer atividade de produção de organismo aquático, não é só peixe, né? Pode ser aí camarão, qualquer anfíbios aí, né? Rã, que o pessoal também cultiva. E esse foi um trabalho bem bacana que nós fizemos também no mestrado profissional, em que participaram 2 alunos, inclusive um aluno da área do direito, né? Então, a gente fez esse manual pensando em quem vai iniciar a atividade. Ele é um manual bem ilustrado, então apresenta algumas definições para o produtor e ele explica detalhadamente, num passo a passo, o que ele tem que fazer para solicitar um licenciamento ambiental para aquicultura em águas aí do estado de São Paulo, tá? Tem outros
projetos de extensão, a gente está elaborando um projeto para uma estação de tratamento de esgoto para ser implantada em universidade, que também é uma aluna de mestrado, e a gente pretende confeccionar um manual também para quem tiver interesse de aplicar esse tipo de tratamento aí em universidades, pensando em uma universidade até 4.000 pessoas, que é a universidade que a gente está estudando aí. Então, a gente vai lançar esse manual também, tá? E, por último, né, apresentei aí alguns dos projetos que a gente tem, depois fico aberta também se alguém tiver alguma pergunta. Eu vou aproveitar para fazer a divulgação do evento do ano que vem, que o professor Piroli vai ser convidado, já estou convidando aqui de antemão, que a gente está organizando. Depois também, quem tiver interesse, eu deixei o link do evento, que é o primeiro simpósio brasileiro de águas urbanas. Vai ser um evento online e gratuito. É um evento que vai envolver tanto a parte de ensino, então é aberto para alunos, e extensão. Então, a comunidade geral, quem quiser participar, é só entrar no link do evento, fazer a inscrição, é gratuita, não precisa pagar nada, e no final, vocês têm direito ao certificado de acordo com as palestras que vocês assistirem. Aqui também eu deixei o e-mail do evento. Esse evento está sendo desenvolvido em parceria com uma ONG, que é a ANAP, parceria com a Unesp, campus de Botucatu, lá com o programa de pós-graduação da ciência florestal, e o programa de pós-graduação em ciências ambientais da Universidade Brasil. Então, são duas pós-graduações em parceria aí com a Unesp e com essa ONG que a gente está organizando. Então, quem tiver interesse, tudo online, gratuito, é só acessar, e a gente vai abordar diferentes eixos, tá? A gente vai ter apresentação de trabalhos de alunos, a gente vai ter palestras aí, vamos divulgar depois desse evento um livro com os temas das palestras, então vai ser muito bacana, e eu deixo o convite aqui para todos vocês, se tiverem dúvida, manda um e-mail lá, que a gente está para responder. Lembrando que o evento vai ser realizado do dia 18 a 20 de janeiro de 2023, o sistema já está aberto para inscrição, podem acessar, a gente está atualizando, mas o site já está pronto, tá? Bom, então era isso que eu tinha que falar para vocês, falei aí rapidamente para a gente poder ficar dentro dos 15 minutos. Eu deixo aqui o meu e-mail, juliana.eloisa@unesp.br. Estou aberta a parcerias, perguntas, dúvidas, o que vocês precisarem dos projetos aí, eu estou à disposição. Todos esses projetos que eu mostrei para vocês, essas pesquisas, a gente já tem muita coisa em artigo que foi divulgado e é de acesso aberto aí. Quem precisar, estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada.